Bom dia galera, salve, salve, saudações vascaínas, eu aqui Reinaldo Jeremias, tô mais uma vez falando com vocês aqui no canal, desde eu te peço, se estiver no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like, dê seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, seguinte galera, hoje é dia 9 desse mês agora, de junho, o técnico Fernando Diniz faz um mês no comando do Vasco, né? O Diniz, que na verdade voltou no Vasco depois de várias rodadas aí, né? Rodou, o Diniz treinou o Vasco em 2021. Depois passou para o São Paulo, no Fluminense. No Fluminense, inclusive, que foi campeão da Libertadores, né? O Fluminense, que era aí o cabaço das Américas aí. E perdeu o cabaço com o Diniz, né? Agora tá tirando onda aí de que é maior que o Vasco, coisa que nunca foi. Já. E o que acontece? E o Diniz hoje completa um mês nessa volta ao Vasco aí, né? O Diniz que chegou, teve altos e baixos. Diniz, quando chegou no Vasco, o primeiro jogo dele foi contra o Lanús da Argentina, um jogo válido pela Sul-Americana, né? O Diniz, ele chegou, né? Teve pouco tempo para treinar, mal chegou. Já foi pro jogo na Argentina, já um jogo que o Vasco precisava ganhar para ficar em primeiro lugar no Campeonato Sul-Americano. O Vasco aí, né? O Vasco perdeu na Argentina de 1-0 pro Lanús, né? Precisando ganhar aí. O Diniz à beira no campo não conseguiu, né? Também começo de trabalho, aquela coisa. Aí o que acontece? Esperou uma semana, conseguiu tirar um jejum. O Vasco não estava ganhando o Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhou a primeira vitória do Diniz foi contra o Fortaleza, em São Januário, que o Vasco ganhou de 3-0, né? Foi um gol do Ryan, um gol do Ryan não, do Nuno Moreira e dois do Verratti, né? Foi dois gols do Verratti nesse jogo, a primeira vitória do Diniz ali. O Diniz que nesse meio tempo depois teve um jogo, outro jogo em São Januário, um jogo que passou lutando ali, um jogo no sufoco ali contra o Operário, né? O Vasco tinha empatado o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Operário de Ponta Grossa e o Vasco passou nos pênaltis. O Vasco tinha abrido o placar no primeiro tempo com 1-0, gol de Ryan. O Ryan que evoluiu muito na mão de Diniz, né? E botou o Luiz Gustavo no meio e o Operário empatou, o jogo foi para pênalti, onde o Léo Jardim pegou 3 pênaltis naquele jogo lá. E o Vasco passou, né? Um jogo eletrizante, sim, emocionante. Depois teve o jogo contra o Fluminense, né? Que o Diniz também. O Diniz ele jogou contra o Fluminense. Ele falou, botou lá, o jogo contra o Fluminense era uma final, né? Era uma final, mas só que não deu. O Diniz deu muito, né? Bom, o Vasco contra o Fluminense saiu na frente, né? O Vasco meteu 1-0, né? O Ryan deu uma arrancada e uma falta, e teve uma falta ali. O jogador bateu ali, o João Vitor abriu 1-0 ali pro Vasco ali, né? Logo depois, 4 minutos depois, o Vasco teve outra oportunidade pro Ryan. Logo depois o Fluminense empatou ali, um gol contra, né? Que o jogador do Fluminense cabeceou, o Léo Jardim tirou, a bola bateu no peito do Verratti sem querer, entrou. O Jardim tirou de soco ali, né? Depois eu vou falar do Léo Jardim daqui a pouco também. E teve vários jogos, né? E aí o Guga do Fluminense no segundo tempo, quase no final, meteu 2-1, o Fluminense virado no Vasco. E o último jogo agora que o Diniz, felizmente, ganhou 2-0 do Red Bull Bragantino em São Januário, né? Agora, quinta-feira, agora vamos pegar o São Paulo. Como eu já falei, se for usar o coração, a gente vai ganhar, vai golear, vai. Mas se for usar a razão, o Vasco não ganha o São Paulo. Certo? É complicado, né, cara? Mas vamos ver o trabalho de Diniz aí nesse um mês. Fazer um mês que ele tá fazendo de Vasco hoje aí. Vamos ver que o Diniz tem para tirar da manga aí. Bom, galera, e sobre o Dimitri Payet, o francês aí que teve um ligamento no joelho aí, né? E
já está encerrando um contrato com o Vasco aí, ele tem contrato até o dia 31, eu acho, dia 30, 31. O Paê tá fora do Vasco, o Paê que quando chegou o Vasco, o Paê chegou o Vasco, não está em campo desde o dia 15 do 4, né? Que jogou contra o Ceará, o jogo foi lá no Castelão, o Vasco perdeu de 2-1, certo? E o Paê também com 17 jogos pelo Vasco, o Paê deu 3 assistências, ele está no Vasco desde 2023, né? Aí o Paê chegou com alta expectativa, quer resolver como jogador importante, mas geralmente o Paê não tem dado resultado, ganhando 1 milhão, mas um salário muito alto e pouco resultado, né? Bom, o país chegou aí, né? Aquela expectativa que ia chegar, ia fazer, mas não deu certo. E o que acontece? O que acontece? Em 75 partidas, o país marcou 7 vezes, deu 13 partes para gol. Deu 13 passes para gol, quer dizer. Deu 13 passes para gol. O Paê não tem estado muito bem, tem lesionado, e quando entra um cara se esconde do jogo. Tem usado a 10, mas não tem honrado a camisa 10, né? A única vez que ele honrou foi aquele gol lá, Roberto Dinamite, aquele gol lá que entrou para a história. Então o Paê tá aí rescindindo o contrato e deve sair. O Vasco não está se preocupando com ele. Até liberou para resolver problema na Argentina, tem um problema até fora de campo também, aquele negócio com a advogada, vão resolver aí, se é problema familiar. Bom, e sobre o Léo Jardim, cara, o Léo Jardim, a torcida perdeu a paciência já, né? O Léo Jardim foi oferecido para renovar com o Vasco, ele tem renovação automática, esse jogador jogos, ele está querendo mais de R$ 1 milhão, não tem condições de um clube do Brasil pagar 1 milhão para jogador nenhum, muito menos para um goleiro, e receberam 8 milhões, e o Léo Jardim, pelo que eu vejo, como a gente tem falado, ele quer um clube que dê possibilidade dele de ganhar título, né? Ele sabe a situação do clube, do Vasco, e pô, o Vasco ofereceu um dinheiro a ele aí, um aumento de salário aí, uma bonificação de 800 mil, mas ele não aceitou. Tudo que ele está fazendo hoje é para querer sair pelo Vasco. Eu acho que o torcedor não deve ficar chorando migalha. Se o Léo Jardim quiser ir embora, que vá com Deus, que seja feliz. Obrigado pelo serviço prestado. Vai fazer falta, que é um bom goleiro, mas temos goleiro ali, o Daniel Fursac, que pode ser utilizado aí. Tem o Felipe Gabriel, que é o filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, que tá na base. E vamos ver aí, galera, certo? A verdade é que o Léo Jardim, pelo que ele está fazendo, eu vejo que ele não quer ficar no Vasco. Essa é a minha realidade, beleza? Bom, galera, essa é a notícia que eu estou dizendo aí. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias. Desde eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, desse seu like, desse seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo, beleza? Saudações vascaínas aqui, Vasco, eu fui.